E aí, povo de Deus, seja todo bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Neemias, capítulo 8, 9. Vamos lá. Esdras lê a Torá com todo o povo, né? Esdras é o livro anterior. Como eu falei, tudo acontece ao mesmo tempo, mas na sua ordem. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras. Esse Esra, eu acho que deve ser hebraico, pessoal. É um E, é um Z e um RA com acento. Esdras. O escriba e mestre que trouxesse o livro da Torá, né? A lei de Moisés que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. E assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, lei, e apresentou-se diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos que podiam entender a leitura. Ele a leu a Torá, lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Ou seja, a criança já entende, ela tem 3 anos de idade, 2, então já era lhe ensinado a lei de Deus. Então não tinha desculpa para isso, né? Você imagina, naquela época não tinha nada, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha nada, não tinha shopping. Então, o passar do tempo era ficar lendo as histórias de Deus, né? Da Bíblia, das leis do Senhor Deus. Esdras, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira, construída especialmente para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda colocaram-se Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, o alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé em sinal de reverência, né? Ele foi lá, quando ele abriu a lei, a pessoa ficou de pé, né? Em seguida, Esdras louvou a Yahvé, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: Amém, amém, assim seja, verdade. Então, eles adoraram a Yahvé, o Senhor, prostrado, com suas faces encostadas no chão. Os levitas Jeshua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azaria, Josabade, Anã e Pelaías orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária. E todos permaneceram ali. Leram o livro da Torá, lei de Deus, interpretando-a e explicando-a, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinamentos e prescrições que ouviam. Então, né, é engraçado, né? Como Deus trabalha. Aqui fala que todos que sabiam entender, né, eu dei um exemplo de 3 anos de vida, de idade da criança, mas todos sabiam a lei. A lei sempre foi explicada daquela forma. Só que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele fala e repete, e fala, e de novo, porque o povo finge que não entende, o povo finge que é esquecido, mas Deus, você vê que aqui na palavra Ele fala e repete, e fala de novo, e explica. Então a Bíblia se repete várias vezes, porque não tem desculpa a pessoa dizer que não entendeu. Ele fala uma história e repete, e conta de novo, e vai falar para outro personagem, ele fala de novo, a Bíblia repete. Mesmo assim, como o povo estava afastado de Deus, voltou novamente a explicar aquilo que o povo já sabia, e o porquê que aquilo estava acontecendo, o porquê que eles foram levados cativo, porque perdeu o filho, porque perdeu o marido, porque perdeu a esposa, porque a filha virou escrava, enfim, né? Então,
leram o livro da Torá, lei de Deus, interpretando, explicando. Tá. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão. Este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor vosso Deus, não vos entristeçai nem pranteais, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos enquanto ouvia as palavras da lei, da Torá. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: agora, pois, ide, comei e bebei gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes e enviai algo ao que não tem nada preparado para si, pois este dia é santificado a Yahvé, nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçai, eis que a alegria do Eterno é a vossa força. Então os levitas acalmaram todas as pessoas da Assembleia, explicando: acalmai-vos e ficai em paz, porquanto este dia é santo. Não vos aflijais, nem vos amedrontais. E logo depois o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração as palavras que lhes haviam sido ministradas. A festa das tendas ou tabernáculos. No dia seguinte, no segundo dia do mês, os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o mestre Esdras para ouvirem a exposição da Torá, a lei e seus ensinos. Então descobriram no sexto da Torá, a lei que Yahvé, o Senhor, havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas habitassem em tabernáculos, cabanas, durante a festa do sétimo dia, né? Por esse motivo, proclamaram em todas as cidades e em Jerusalém: sai ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zumbeiros, ramos de árvores frondosas, para fazeres tendas segundo as orientações do que está escrito, né? Então eles passaram a construir cabanas. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos terraços de suas casas, nos seus pátios, nos pátios da casa de Deus, e na praça junto ao portão das águas, e na que fica próximo ao portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham retornado do cativeiro armou suas barracas e nelas habitou. Desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, os israelitas não haviam mais celebrado deste modo, por isso, o júbilo que expressava era especial. E Esdras leu a Torá, o livro da lei de Deus, todos os dias, desde o primeiro e até o último. E eles comemoraram com uma festa que durou 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, tudo de acordo com o que está prescrito. Confissão e pacto de perdão. Neemias capítulo 9. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel sob jejum e vestidos de pano de saco e terra jogados sobre as cabeças, em sinal de humilhação e arrependimento. Eles estavam arrependidos das coisas que eles tinham feito. E hoje a ascendência israelita se separaram de todos os gentios estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. Prostraram-se de pé, cada um no seu lugar. Leram atentamente o livro da lei, da Torá, né, de Yahvé, seu Deus, durante toda a quarta parte do dia, e passaram outras 3 horas reconhecendo e confessando humildemente seus pecados, enquanto adoravam o Senhor, o seu Deus. Assim, em pé, na plataforma, estavam os levitas de Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam por Yahvé, o Senhor, o seu Deus. E os levitas Jeshua, Cadmiel, Bani, Azabanés, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamaram a população, exclamando:
Levantai-vos, bendizei a Yahvé, o eterno vosso Deus, que vive desde sempre e eternamente. Bendito seja o teu glorioso nome. A tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Só tu és Yahvé, o Senhor. Criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tudo concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Tu és Yahvé, ó Senhor eterno, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus e mudou o seu nome para Abraão, dando-lhe um novo significado. Observaste que o coração dele era leal a ti e celebraste com ele uma aliança mediante a qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos gigazeus. E tu cumpriste a tua palavra, pois és justo. Foi aquilo que eu falei, né? Isso aqui aconteceu lá em Gênesis, né? Nós estamos em Esdras e Deus volta a mandar alguém escrever aqui, Neemias ou Esdras, para que seja reconhecido. Então eles estão explicando para o povo algo que o povo já sabe e está repetindo, né? Para que fique bem fixo na nossa mente. Contemplaste também a aflição de nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Realizaste sinais prodigiosos e maravilhas sem igual contra Faraó e contra todos os seus oficiais e contra todo o povo da terra, pois sabes com que arrogância ele os havia tratado. Assim passaste a ser conhecido e temido em toda a terra, e tua fama permanece até os nossos dias. Até os povos estrangeiros sabiam que Deus tinha aberto o mar para o povo de Israel passar e matou os egípcios. Maravilha! Dividiste o mar diante do teu povo, de modo que pudesse atravessar a seco. Entretanto... Será que eu não perdi, gente? Acho que eu perdi. Cara. Ah, tá certo. Entretanto, logo em seguida, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em água impetuosa. Tá certo. E mais, tu guiaste teu povo de dia como uma coluna de nuvem e de noite como uma coluna de fogo, a fim de marcar e iluminar o caminho em que deveriam andar. Desceste, meu Deus, me ajuda, desceste sobre o monte Sinai, dos altos céus falaste com o teu povo e lhes deste normas justas, leis verdadeiras e orientações e mandamentos bons e úteis. Fizeste-os conhecer o teu santo sábado e lhes deste mandamentos, orientações, decretos e leis por intermédio de Moisés, teu servo. Durante aquele período de fome, lhes enviaste maná, né, pão do céu, e na sede tu mesmo lhes deste água da rocha. Orientaste teu povo para adentrar e tomar posse da terra que, sob juramento, havia prometido dar-lhes como herança, né? Eu havia prometido dar a Abraão. Contudo, nossos pais agiram com arrogância e endureceram a sua cerviz, né? O nariz, eu acho, e preferiram não obedecer aos teus mandamentos, recusando-se a te dar a devida atenção e não se lembrando nem nem de si, mostrando agradecidos pelos prodígios que realizaste à vista de todos eles. Em vez de agirem com amor e respeito para contigo, tornaram-se orgulhosos e ainda mais teimosos, e na sua rebeldia escolheram um líder que acabaria por levar a todos de volta à escravidão. Tu, no entanto, és um Deus sempre disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar-se, longânimo, e, portanto, não os abandonaste, mesmo quando chegaram a ponto de fundir para si um ídolo em forma de bezerro e o adorarem,
proclamando que aquele era o Deus que os havia tirado do Egito. E mesmo quando cometeram ainda outras blasfêmias, tu, ó Deus, não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia a coluna de nuvem não cessou de guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo durante as noites deixou de iluminar o caminho no qual deveriam andar. Também lhes concedeste o teu bom e grandioso Espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, pão, e quando tiveram sede, lhes provaste a água boa. Lhes proveste, né? Deu água, boa água. Durante 40 anos os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. E ainda lhes deste reinos e povos que lhes repartissem em porções. Assim conquistaram a terra de Sião, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinha dito a seus antepassados que nela adentrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra, abateste perante eles os homens, os habitantes da terra, os cananeus, e lhe entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a tua vontade. Conquistaram cidades fortes e terras férteis, e tomaram casas repletas de toda espécie de bens e provisões, cisternas já cavadas, vinhos e oliveiras e muitas árvores frutíferas. Assim eles comeram, fartaram-se e engordaram. Aproveitaram todas as coisas boas que lhes deste pela tua incomensurável bondade. Incomensurável bondade. Rapaz, você que aprende muitas palavras novas. Ainda vou ter que pesquisar, né? Ainda assim teimaram em ser desobedientes e se rebelaram contra a tua pessoa. Deram as costas para a tua santa Torá, né, a lei. Mataram os teus profetas que os tinham admoestado e advertido, a fim de que se voltassem para ti e te fizeram ofensas abomináveis. Por esses motivos os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram humilhados, clamaram a ti dos céus, tu ouviste, e na tua grande misericórdia concedeste-lhes libertadores que os livraram das mãos de teus inimigos. Isso aqui foi continuamente. O povo se rebelava contra Deus, Deus deixava eles sofrer, eles clamavam a Deus, Deus libertava. E aí ia. Todavia, assim que voltaram a se sentir seguros, em vez de descansar em paz e descansados, tornavam a pensar e praticar tudo o que é mal e reprovável diante de ti. Tá vendo? Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles e os castigassem. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias, e na tua grandiosa compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste a fim de que retornassem a tua Torá, a lei. No entanto, eles insistiram em sua arrogância e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordens expressas, pelas quais o homem vive se lhes obedece de todo o coração. Cheios de teimosia e insensatez, te viraram as costas, tornaram, portanto, inflexíveis e se negaram a dar-te ouvidos. Contudo, durante muito tempo foste paciente com ele. Por teus espíritos, por intermédio dos teus profetas, os advertistes. Todavia não te deram ouvidos nem atenção, de maneira que tivesse de entregá-los nas mãos dos povos limítrofes. Graças, porém, à tua grandiosa misericórdia, não os destruíste por completo, pois és Deus bondoso e generoso. Agora, pois, nosso Deus, ó Deus portentoso, amoroso, justo, temível, leal, a tua aliança e misericórdia, não fiques indiferente a toda a aflição que se abateu sobre nós, sobre nossos reis, sobre nossos líderes,
sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, assim como sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde a época dos monarcas da Síria até esses nossos dias. Em tudo que nos sobreveio, agiste com todo amor e justiça, procedeste com lealdade para conosco, mesmo quando fomos infiéis a ti. Nossos reis, chefes, comandantes, líderes, sacerdotes, nossos pais não seguiram o que ensina a tua santa Torá, a lei, não escolheram ouvir e obedecer aos teus mandamentos, nem às tuas admoestações e advertências, que claramente lhes comunicaste, mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande amabilidade na terra espaçosa e fértil que lhes entregaste. Eles não te serviram, nem abandonaram os teus maus hábitos e caminhos enganosos. Eis que hoje estamos, em vez mais escravos e escravas, na própria terra que concedeste aos nossos antepassados para usufruir dos seus frutos e de todas as boas dádivas que brotam da terra. Por causa dos nossos pecados, a sua abundante e valiosa produção agora é entregue aos reis que colocaste sobre nós. Eles mandam sobre a vida de cada um de nós e são proprietários de nossos bens e rebanhos. Agem como bem lhes parecer, e nossa humilhação e tristeza não têm limites. Considerando, portanto, tudo isso, decidimos estabelecer um pacto por escrito e assinado por nossos príncipes líderes, assim como por nossos levitas e sacerdotes. Eu lembro que lá no livro de 2 Reis, né, quando Salomão assumiu e acabou de concluir o templo, ele faz uma oração, né, quando a pessoa orar, virado para o templo, né, em direção ao templo, e pedir misericórdia, ó Deus, atende o seu povo e perdoa os seus pecados. E a partir dessa oração de Salomão, na minha opinião, Deus passou a atender, porque o povo erra. Nós pecamos e Deus corrige, Deus acerta, e Deus perdoa, e nós pecamos, Deus corrige, Deus perdoa, Deus acerta, Deus dá mais uma chance, e nós continuamos a pecar. Esses somos nós, seres humanos, até mesmo porque, né, se nós fôssemos diferentes, igual Davi, por exemplo, Davi errou uma vez, duas, não errou mais. Talvez, na minha opinião, se ele não tivesse pecado, ele poderia se tornar altivo, e talvez, né, nós temos aí o príncipe desse mundo, Satanás, o diabo, que tenta ser igual a Deus, mas nunca será. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz de Jesus e até o próximo vídeo. Paz!